Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? E aí, anime-se aí que já estou chegando para mais uma aula nessa sexta-feira maravilhosa. Quero ouvir o grito bem alto de bom dia aí, ó. Prontos? Gritem aí que eu quero ouvir. Aê, hein? Parece que eu ouvi um grito aí bem alto. Aposto que agora todo mundo já acordou. Pega o lápis, a borracha e o caderno, que a nossa aula já está começando. Estamos começando o mês de outubro e neste mês o tema das nossas aulas será Planeta Terra, um mundo interligado. Olhem só que legal! Vamos perceber a cada aula que tudo está interligado, igual vocês estão aprendendo com o professor Ronaldo sobre o nosso organismo, que também é interligado. Muito legal isso, não é mesmo? Hoje vamos continuar aprendendo e divertindo mais um pouquinho. Tem mais tirinhas da Leiloca, onde nós vamos falar sobre os modos, as formas nominais e as conjugações dos verbos. Vamos brincar com as palavras, criando novas palavras. E vamos falar sobre os meios de transporte, suas evoluções, a importância para a circulação de mercadorias, desde o campo até os comércios e portos do nosso país. Simbora comigo! Para vocês acordarem de verdade, vamos ler a tirinha junto comigo. Por que a Leiloca ganhou uma mochila nova? Porque ela gosta de estudar. Que ela goste de estudar, tudo bem. Mas e se eu gostasse mais do que ela? Quando você gostar de estudar, na galinha vai nascer dente. Meu Deus! Moçada, quais são os verbos que nós temos aqui nessas frases? Vamos prestar atenção aí. Observem a fala do Júnior, o irmão da Leiloca. Ele fala ali, ó, que ela goste. E depois ele fala, se eu gostasse. Essas duas frases, moçada, eu trouxe para mostrar para vocês que os verbos têm modos. Olha só, que ela goste. É uma frase que gera uma dúvida. E se eu gostasse? Também está gerando uma pequena dúvida. Então, são verbos do modo subjuntivo. Ok? E o que ela goste seria o presente. Se eu gostasse, no futuro, tá bom? Então, vamos ver quais são os modos verbais. Indicativo, que indica uma certeza. Leiloca ganhou uma mochila nova. Subjuntivo, que eu acabei de explicar para vocês, que expressa uma dúvida. Se eu gostasse de estudar. Imperativo, que indica uma ordem. Júnior, vai estudar agora. Entendido? Observe ainda, moçada, que na frase que ela goste de estudar, aparece o outro verbo, ó. Que ela goste, vou continuar aqui embaixo, ó, de estudar. Estudar também é um verbo, certo? E está na forma infinitiva. O que é isso, professora? Isso mesmo, nós vimos os modos verbais, agora vamos ver também as formas nominais, que são infinitivo, caracteriza-se por terminar em R, gostar, cair, perder. Gerúndio, revela uma ação que está acontecendo, termina com N-dó, comendo, saindo. E o particípio, expressa uma ação que já aconteceu, termina com dó. Gostado, caído, perdido, entendido? Então, moçada, quando a mãe deles diz, quando você gostar de estudar, percebem
que o verbo está no subjuntivo do presente. A palavra estudar, gostar estão na forma infinitiva, que é terminado com R. Entendido até aqui? Vamos ver agora a outra tirinha. Que história! A polícia prendeu um ladrão que tentou passar pela alfândega com um canário escondido na mala. E como a polícia descobriu esse bandido? O canário começou a cantar. Papai, preciso urgentemente entrar numa aula de canto. Por que, Leloca? Caso alguém me roube, eu não sei cantar. Agora, vamos ver essa frase que o pai da Leloca está falando. Que tentou passar pela alfândega. Qual é o tempo que está o verbo tentou, moçada? Está no pretérito, alguma coisa que aconteceu. E o passar também é um verbo. E qual é a forma nominal que a gente dá para esse verbo aqui mesmo? Como é que chama? Forma infinitiva. Infinitiva, porque termina com R. Entendido até aqui? Agora vamos ver a frase da Leloca. Preciso urgentemente entrar na aula de canto. Preciso. Ele está em qual tempo, moçada? Preciso, tempo presente. Ok? Que está acontecendo. E qual seria a forma nominal do restante da frase dela lá, ó? Entrar numa aula. Cuidado para não confundir, moçada. Nós estamos vendo tempo e modo e forma nominal. Entrar numa aula de canto. Entrar. Qual que é a forma nominal aqui? Infinitiva, que também termina em R. Certo? Agora, moçada, vamos fazer juntinho comigo aqui de pegar todos esses verbos que nós temos nessa tirinha e colocá-los todo na forma infinitiva. Porque aí nós vamos descobrir a conjugação. Lembra que vocês estudaram sobre as conjugações? Deve ter aprendido isso no ano passado. Vamos relembrar. Primeira conjugação termina em ar. Gostar, estudar. Segunda conjugação termina em er. Comer, fazer. Terceira conjugação termina em ir. Pedir, sair. Lembrou? Então agora vamos ver os verbos da tirinha para a gente colocar nessa forma infinitiva. Lá na tirinha da Leloca, qual é o primeiro verbo que tem lá? Prendeu, tentou, preciso, qual mais, moçada? Começou. Tem mais algum? Não. Vamos usar só esse. Se tiver mais, depois vocês fazem aí que vai treinando. Prendeu. Qual é a forma infinitiva de prendeu? Prender. Tentou. Tentar. Preciso. Precisar. Começou. Começar. Aí eu pergunto para vocês, qual é a conjugação? Prendeu, terminou, prender, em er. Segunda conjugação. Tentar, primeira conjugação. Precisar, começar, também primeira conjugação. Aí não tem nenhuma com ir, terceira conjugação. Fala aí para mim, moçada. Quais os verbos que nós podemos usar com a terminação ir, da terceira conjugação? Por exemplo, cair, sair. Entendido?
Agora, chega de verbo. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou mostrar algumas palavras e em seguida terão que criar uma nova palavra, usando um prefixo ou sufixo. Como assim, professora? É muito fácil. Observem aqui. Eu apresento para vocês a palavra feliz. Aí, vocês deverão usar uma palavra antes, que é o prefixo, ou depois, que chamamos de sufixo, para formar uma nova palavra. Claro que tem que ser uma palavra que existe na língua portuguesa, né, moçada? Então, vamos lá. Então, eu apresentei a palavra feliz e quero que vocês criem uma nova palavra com um prefixo. Então, eu posso usar in. In mais feliz, eu formo a palavra infeliz. E se eu quiser uma palavra pedindo um sufixo? Então, você vai usar feliz mais mente. Que aí eu vou formar a palavra felizmente. Entendido? E se eu quiser que você use o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, nós vamos ter a palavra infelizmente. Entendido? Então agora eu vou escrever algumas palavras, aí vocês vão fazer para mim nesse momento somente com prefixo, certo? Então presta atenção. Vocês vão poder usar o prefixo in, des, re, sub. Um desses prefixos vocês vão poder estar usando. Aí vocês vão fazer uma nova palavra para mim a partir desses prefixos. Com as palavras fazer, ler, deixa eu ver o que mais, solo, vamos ver outra, útil e pentear. Vamos colocar o pentear de cá. 2 segundinhos para você montar as palavrinhas para mim. Vamos lá? Vamos ver quem conseguiu? Então vamos lá. Fazer, eu posso refazer. Ler, também. Reler. Solo. Sub, solo. Se estiver fora de ordem, faz mal não, hein, moçada? O que mais? Útil. Inútil. E o pentear? Despentear. Entendido? Então vamos agora brincar com as palavrinhas com o sufixo. Vamos lá? A outra coisa, moçada, às vezes, na hora de fazer o sufixo, vocês vão ter que tirar uma letrinha para dar certo. Por exemplo, se eu tenho a palavrinha belo e quero uma palavra com o sufixo eza, não tem jeito de eu escrever beloesa, né? Então eu vou escrever beleza. A letra O eu vou tirar, entendido? Então vamos lá. As palavrinhas que vocês vão usar para fazer uma nova palavra para mim. Amor, sapato, vamos pensar em alguma. Triste, carinho, e deixa eu ver só mais uma. Legal. E aí, 2 segundinhos para você fazer. Conseguiram? Agora, vamos ver se você acertou. Amor, posso fazer com qual sufixo, gente?
o oso, não é? Que vira amoroso ou amorosa. Sapato. Sapateiro. Aí eu tenho que tirar a letrinha O, lembra, ó? Ou sapateira, né? Triste. Tristeza ou tristemente, também pode. Carinho. Carinhoso ou carinhosa. E o legal, legalmente. Entendido como é que é? Certinho? O que é prefixo e sufixo? Ótimo. Vamos lá. Bom, moçada, essas palavras que a gente brincou aqui um pouquinho foi para vocês entenderem que quando eu uso um prefixo ou um sufixo, eu vou formar palavras derivadas, que foram criadas a partir das palavras primitivas que eu apresentei, certo? Se vocês entenderem até aqui o que é prefixo, que é uma palavra que eu uso antes da primitiva, e sufixo depois, já está ótimo. Mais para frente vocês vão estudar sobre esse assunto novamente, certo? Já brincamos com as palavras, nos divertimos com a Leloca novamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os meios de transporte e comunicação. Já que aprendemos que as atividades econômicas tiveram muitas mudanças, grandes evoluções, será que os meios de transporte e comunicação também evoluíram? Será que eles são importantes para as atividades econômicas e no nosso cotidiano? Como que os produtos são retirados, lá da zona rural e chega aqui na zona urbana, ou nas indústrias e aqui nos comércios? Como que é feito esse contato com o produtor rural e o empresário de uma indústria ou um comerciante aqui na cidade? Então, hoje eu vou falar sobre os meios de transporte e a sua importância para as atividades econômicas. Na próxima aula, falarei sobre os meios de comunicação. Combinado? Para as mercadorias chegarem ao consumidor, o campo e a cidade devem estar ligados pelas redes de circulação, por onde passam os meios de transporte, e pelas redes de comunicação, por onde as pessoas trocam as informações. No Brasil, podemos destacar 4 meios de transporte: o rodoviário, ferroviário, aquaviário e o aéreo. O transporte rodoviário, que inclui carro, ônibus, motos e caminhões, é o mais utilizado no Brasil. A malha rodoviária brasileira começou a se desenvolver a partir da década de 1930. Nessa época, existia a preocupação de integrar o território nacional, ligando as áreas distantes do país aos principais centros econômicos. O transporte rodoviário foi escolhido para proporcionar essa integração. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, equivalente a cerca de 16% do somatório de toda a malha viária existente no país. No estado, moçada, são 272.062 quilômetros de rodovia. Desse total, 9.205 quilômetros são rodovias federais, 22.286 quilômetros rodovias estaduais e são pavimentadas, e 240.571 quilômetros rodovias municipais. Essas, a maioria, não são pavimentadas. Pavimentada quer dizer asfaltada, ok? Quando se fala em transporte rodoviário, Uberlândia possui localização geográfica privilegiada e a sua malha rodoviária está ligada aos grandes centros nacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. As principais rodovias federais que cortam Uberlândia são a BR-050, a 365 e a 497. O sistema ferroviário integra poucas áreas do território brasileiro. As primeiras ferrovias foram implantadas no país na década de 1850 para transportar produtos agrícolas e minerais aos portos para exportação.
Atualmente, em diversos centros urbanos brasileiros, há outros meios de transporte sob os trilhos, como os metrôs. Mas a rede ferroviária brasileira tem basicamente a mesma função que tinham as primeiras ferrovias do país: transportar produtos agrícolas e minerais em direção aos portos do litoral, de onde são exportados. Aqui em Uberlândia tem a Ferrovia Central Atlântica, que é uma empresa que faz carregamento e descarregamento de milhões de toneladas de produtos agrícolas, como os grãos milho, soja e farelo de soja, e também açúcar e fertilizantes. Ou seja, levam esses produtos até os portos na costa brasileira, certinho? O transporte aquaviário utiliza rios, lagos e oceanos para a locomoção de pessoas e mercadorias. No Brasil, sobretudo lá na região norte, a extensa rede de rios navegáveis favorece o transporte pelas hidrovias, nas quais circulam as embarcações. Durante o período colonial, moçada, um tipo de navegação chamado cabotagem foi muito importante para entregar as áreas do litoral brasileiro. A cabotagem é realizada entre portos do mesmo país por rotas marítimas, que pode incluir trechos de rios que são navegáveis. Até hoje, o Brasil faz transporte por cabotagem. Em Minas Gerais, nós temos o Rio São Francisco, o Velho Chico, que ocupa lugar de destaque no transporte aquaviário nacional. Sua nascente se encontra na Serra da Canastra, aqui no estado de Minas Gerais, e a foz lá no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. A hidrovia pode atender o transporte da produção de grãos e algodão no Cerrado, lá no oeste da Bahia e sul do Piauí, e cultura de frutas e cana-de-açúcar irrigada na região do Vale São Francisco, aqui em Minas Gerais. Os veículos de transporte aéreo mais utilizados no mundo são os aviões e os helicópteros. A vantagem desse tipo de transporte é que percorre longos caminhos com pouco tempo. A desvantagem é que o custo pode ser alto. No Brasil, os aviões transportam muitas pessoas e cargas, mas essa opção não está disponível a todo mundo. Além de ser mais caro, muitos municípios ainda não têm aeroportos. O uso de avião como meio de transporte passageiro só se popularizou a partir da segunda metade do século XX. Antes disso, as viagens longas eram realizadas por trens ou navios, viagens que demoravam até dias. Hoje, com os aviões, demora alguns minutos ou poucas horas. Minas Gerais possui, ao todo, 44 aeroportos. Os dois maiores e considerados principais, o Aeroporto de Belo Horizonte, Pampulha, e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Confins. Nossa cidade também tem um aeroporto, que se chama Tenente Coronel Aviador César Bombonato. Até aqui, vocês conseguiram perceber que os meios de transporte evoluíram, assim como tudo que evoluiu com o passar dos anos? Conseguiram perceber que os meios de transportes são responsáveis pelo deslocamento de pessoas, animais, produtos e mercadorias, sendo de fundamental importância para a infraestrutura da economia de uma cidade, um estado, um país, de todo mundo? Eita, moçada esperta! E a nossa aula está acabando. Hoje falamos sobre os modos verbais, formas nominais e conjugações dos verbos. Criamos palavras derivadas a partir das primitivas usando prefixo e sufixo. E conversamos um pouquinho sobre os meios de transporte, a evolução e a importância que tem para toda a infraestrutura da economia do mundo. Agora eu quero agradecer os meus alunos e os meus amigos que me emprestaram esses brinquedos para mostrar a vocês que existem vários tipos de meios de transporte.
muito obrigada. E agora, bora curtir a sexta-feira. Só não esqueçam de fazer as atividades do portal da prefeitura e as atividades da sua escola. Beijos no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!